Chegamos no mês de novembro, né? Depois de todo Outubro Rosa, agora é a vez de conscientizar os homens sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Estamos no Novembro Azul e eu vou conversar agora com o urologista Dr. Rômulo Faria, da Clium, para a gente trazer orientações para os homens nesse mês de novembro. Tudo bom, doutor Rômulo? Tudo bem. É uma grande oportunidade que nós temos nesse novembro, né? Porque a gente preocupa muito com tudo que nós passamos recentemente em relação à pandemia, em relação ao medo de sair de casa e procurar aquelas especialidades que são tão importantes na prevenção dos homens, das mulheres, né? E pensando no universo masculino, o urologista ele é como se fosse o clínico geral, hoje em dia, do homem. A gente, por essa dificuldade que o homem tem de procurar médico, a gente acaba sendo, muitas vezes, o profissional que vai diagnosticar a hipertensão, vai diagnosticar o diabetes e uma série de doenças outras que estão relacionadas com a saúde do homem, que se não forem diagnosticadas precocemente, vão trazer uma série de complicações ao longo da vida, né? Então, a gente fica muito feliz com a gente estar se aproximando desse novembro, para que a gente possa enfatizar a saúde do homem de um modo geral, mas, consequentemente, a gente sabe que o Novembro Azul, que é uma campanha que foi criada no começo dos anos 2000, na Austrália, ele vem exatamente para chamar atenção para o câncer de próstata, né, que é o segundo tumor mais comum no homem, só está com incidência menor que o câncer de pele. É um tumor importante porque são mais de 85 mil casos de câncer novos por ano, são mais de 16 mil mortes por câncer de próstata por ano. Por isso, a oportunidade para falar a respeito desse tema é sempre muito importante. Doutor Romulo, a gente, todo Novembro Azul vem essa questão que homem não gosta de ir ao médico. E nós passamos aí praticamente 2 anos nesse tempo de pandemia. Como o senhor bem falou, muita gente deixou de ir ao médico. Como é que está essa questão? A gente viu no Outubro Rosa as médicas batendo bastante nesse chamamento, né, para o retorno ao médico, exatamente para esses diagnósticos que estão aí atrasados. No caso do câncer de próstata, também existe essa demanda reprimida aí de exames e de diagnósticos? E qual o risco disso? Com certeza. A gente sabe que o câncer de próstata é um câncer que depende muito do diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce, ele tem que ser feito exatamente através de uma busca do paciente ao médico, porque o tumor em fases iniciais, ele é assintomático. A gente diz que é um tumor com característica silenciosa, ele não dá sintomas. Os sintomas que você observa em virtude do câncer de próstata, como dor óssea, como sintomas urinários, eles só vêm em fases avançadas da doença. A gente se preocupa realmente com esse atraso que aconteceu em virtude da preocupação em sair de casa, né, desses 2 anos, de forma realmente justificada, né? Mas agora a gente realmente quer que o paciente procure seu urologista para que ele possa realmente ver se nesse período de 2 anos não houve um desenvolvimento, uma instalação de algum tumor prostático que possa ser diagnosticado e tratado adequadamente. Qual a orientação quando a gente fala em diagnóstico precoce? Né? Tem um exame que o homem deve realizar, a partir de que idade deve começar essas consultas periódicas para prevenção? Pronto, são pontos importantes, porque às vezes a gente vê pacientes muito jovens vindo ao consultório, preocupado com isso, e às vezes você pega pacientes idosos demais também, que já passaram da fase mais preocupante, tá certo? Então, na verdade, quando você tem um histórico familiar forte, ou seja, você tem um pai, um irmão, ou você também é da raça negra, o ideal é que você procure o médico a partir dos 45 anos, tá certo? Quando você tem histórico familiar, você aumenta a chance de ter uma doença mais precoce. E quando você também tem quando você também é negro, você tem também uma possibilidade de iniciar também a doença mais precocemente. Na população que não se enquadra nesse perfil, você pode iniciar essa avaliação a partir dos 50 anos de idade, sem nenhum problema.
Porque essa doença é uma doença que, via de regra, ela é uma doença da sexta década de vida. Contudo, ela em algumas situações especiais, ela pode iniciar mais cedo, não é verdade? E aí é onde entra realmente a prevenção precoce. Porque se Quais tem são os casos realmente começando exames? mais cedo. Pronto. Quais são os exames que fazem parte dessa rotina? O início dessa avaliação ela é bem simples. Basicamente, tem um exame chamado PSA, que é um exame, é uma substância que é produzida na próstata, que ela pode estar com um aumento no sangue, e é exatamente através do sangue que a gente sabe se esse exame está alterado, e também através do exame do toque, né? Que é um exame que, por alguns homens, existe algum tabu em relação a isso, mas a gente sempre costuma dizer assim, se o médico examina seu ouvido, se o médico examina seu olho, se o médico examina seu nariz, sua garganta, tem que considerar o exame da próstata como um exame físico como outro qualquer. Na verdade, é meramente uma questão de tabu. É um exame indolor, é um exame muito rápido, é um exame que dura em torno de 10 segundos para fazer o exame da próstata. É uma coisa muito rápida, realmente. Então, às vezes, se cria um tabu em relação a um exame, que é um exame muito rápido, é um exame que pode dar para a gente informações se tem algum nódulo na próstata, o tamanho da próstata, uma série de informações que nenhum outro exame é capaz de dar, por incrível que pareça. Você pode fazer uma ressonância, você pode fazer uma ultrassonografia, você pode fazer uma tomografia, mas as informações da questão tátil, da questão se existe alguma área endurecida, principalmente quando você compara ao redor, só o exame do toque pode dar. Então, é um exame rápido, muito, muito, muito importante, muito, muito útil, né? E que remete a gente ao início da medicina. A gente sempre tem que lembrar que a medicina boa é aquela medicina que se faz através de conversa com o paciente e exame físico, examinando o paciente. Um paciente que está com o PSA normal, mesmo assim ele precisa fazer o toque retal? Precisa sim. A gente tem uma gama de cerca de 10 a 15% dos tumores de próstata que produzem pouco ou quase nenhum PSA. Então, às vezes, você pode ser enganado por um tipo de tumor desse que ele está lá em desenvolvimento e o seu PSA se encontra normal. Por isso que o exame do toque ele é fundamental, porque a gente surpreende, às vezes, tumores que não estão tendo manifestação a nível de exame laboratorial, mas estão presentes e estão em desenvolvimento. Doutor Rômulo, e o tratamento do câncer de Olha, próstata? Avançou? Como é que é o tratamento hoje? com certeza. O principal avanço em relação ao tratamento se deve ao diagnóstico. Em que sentido? Hoje a gente é capaz de saber quais são os tumores mais agressivos e menos agressivos. E a partir daí traçar uma ideia de como esses tumores vão se desenvolver. Dessa ideia, nós temos, por exemplo, uma oportunidade de fazer o que a gente chama de vigilância ativa, ou seja, simplesmente não fazer nada com o paciente. Dizer para ele, olha, esse tumor seu é um tumor que ele tem uma chance de se comportar como uma doença benigna. Então, ele não vai lhe causar problema, não vai dar metástase, não vai lhe matar. Então, o paciente tem a opção de dizer, doutor, tudo bem, então eu vou acompanhar isso com o senhor anualmente e a gente vai acompanhando. Então, isso é o principal ponto. O segundo ponto é que a gente tem também, hoje, cirurgias menos agressivas, mas com potencial de preservação maior. E no que é que isso é importante? Importante que, quais são os grandes medos da cirurgia ou da radioterapia, que são os tratamentos para o câncer de próstata? É a disfunção erétil, né? A impotência, a famosa impotência, e também a incontinência urinária. Esses dois grandes fantasmas, hoje com a cirurgia robótica, com a cirurgia laparoscópica, inclusive a laparoscopia nós fazemos aqui em Natal, a robótica a gente espera que com avançada da nossa rede hospitalar, a gente consiga ter um robô em breve em Natal para que a gente possa também oferecer isso aos nossos pacientes, mas a laparoscopia, que tem resultados muito parecidos com a robótica, nós já fazemos aqui em Natal, de rotina. Então, isso faz com que esses fantasmas eles sejam minimizados. Lembrando sempre que essas questões, a questão da impotência, da disfunção erétil, tem tratamento também, tá certo? Então,
Se o paciente precisar passar por uma cirurgia, uma radioterapia, em virtude desses tratamentos, para ser curado, ele acaba tendo que ter algum distúrbio desse, né? Varia de paciente para paciente a possibilidade disso acontecer. Isso tem tratamento também. Então, assim, o principal para os homens que têm esse receio, né? O diagnóstico precoce está completamente relacionado a essa questão das sequelas. Com certeza. Quanto mais avançado estiver o tumor, mais agressivo terá que ser o tratamento. Isso é uma coisa matemática. Se o paciente chega numa fase inicial da doença, ele pode fazer um tratamento, uma cirurgia ou até a vigilância ativa que nós comentamos há pouco, e esse paciente pode ter suas sequelas minimizadas e o que é importante, que eu gostaria de ressaltar, esses pacientes que são operados, que fazem radioterapia, na grande maioria deles, eles retomam a vida deles normalmente, tá certo? Eles voltam ao trabalho, eles voltam a ter uma vida sexual, eles voltam a ter uma vida muito semelhante à vida que tinha antes do tratamento. E isso para a gente, na urologia, é muito bacana, porque a gente acaba tratando um tipo de tumor que é um tumor que nos dá a chance de curar, né? E de devolver o paciente para o seio da família, para suas atividades, de forma bem satisfatória. Só para a gente terminar, doutor Rômulo, eu queria que o senhor fizesse aí o apelo aos homens, às esposas que estão assistindo a entrevista também, né? Que muitas vezes é ela que pega na mão e obriga o homem a ir ao médico. Por que é tão importante? Aproveita esse novembro azul para buscar o seu urologista e fazer esse check-up. Isso, é verdade. A gente sabe que a grande incentivadora, a grande, vamos dizer assim, a pessoa que acaba nos ajudando no âmbito da família é a mulher. A mulher, ela traz o marido, ela traz o pai, ela traz o irmão, né? Quando esses não têm já essa consciência formada, né? Então, a gente pede aquela mulher que se cuidou agora em outubro, né? Fez a prevenção dela, né? Aproveite agora e pegue aquele companheiro, aquele marido que é meio reticente, né? Que por conta própria não tem essa preocupação e leve até o urologista. É muito importante porque, como eu falei, o urologista ele vai acabar pedindo exames de rotina para o paciente, né, para ver taxas, para ver o PSA, para fazer uma ultra de abdômen total, para ver como é que está o fígado, se tem gordura. Então, assim, é como eu falei no início, volta ao início, o urologista ele é o clínico geral do homem. Então, isso é muito importante porque talvez essa seja a única consulta que aquele homem vai no ano. Então, a gente acaba estimulando o paciente a ir ao cardiologista, a gente acaba estimulando o homem a ir ao endocrinologista quando a gente pega aqui uma taxa de açúcar elevada, né? E quando a gente consegue detectar uma possível alteração no PSA ou no toque, a gente tem como fazer esse diagnóstico precoce, esse homem tem como ser tratado com uma perspectiva de cura muito alta, né? A gente sabe que esses tumores iniciais de próstata nos dão a oportunidade de uma cura de mais de 95% dos casos. É uma coisa muito, muito, muito boa. E dessa forma, a gente consegue fazer com que esse homem ele volte a ter uma vida com qualidade de vida, produtiva, né? E é por isso que é importante essa vinda ao urologista para que a gente possa ajudar esse homem a continuar cuidando dos seus filhos, sendo companheiro da sua esposa e sendo uma pessoa ativa na nossa sociedade. Isso. Doutor Rômulo, muito obrigada. Novembro tá só começando aí, que seja um mês de agenda lotada aí para todos da Clium. Exatamente por isso, que os homens abracem esse convite e vão cuidar da sua saúde. Obrigado. Cuidar da saúde é fundamental. É a forma mais barata, é a forma mais eficiente, é a forma que a gente tem que abraçar, é exatamente fazendo a prevenção e, mais importante também, lembrando dos hábitos de vida também, que são outra coisa que é fundamental, né? Atividade física sempre, alimentação saudável sempre, porque isso também está relacionado com o câncer de próstata, né? Por exemplo, o câncer de próstata,
o câncer de próstata agressivo está muito relacionado com a obesidade. Último dado só para a gente finalizar. Então, vamos nos cuidar, pessoal, porque é assim que a gente consegue ter qualidade de vida. Um abraço para todos e obrigado pelo papo. Estamos aqui sempre à disposição para conversar aqui na Cli1.